Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Páginas Incríveis Online. Essa é a nossa aula na qual eu vou ensinar a criar botões personalizados utilizando essa ferramenta aqui tão incrível que é a ferramenta Canva. Você vai acessar o site canva.com e aí aqui dentro a gente vai fazer a criação do nosso botão personalizado. Primeiramente, já estou aqui na tela de login, é só entrar no site canva.com e aí você vai fazer o login de acordo com as possibilidades que ela oferece aqui. Você pode fazer um login, se você não tem conta ainda, você precisa criar sua conta no Canva. Você pode criar sua conta através do Google ou através do Facebook, ok? E também tem uma opção para você fazer uma conta apenas com o seu e-mail criando uma senha. Eu já tenho a minha conta, eu vou clicar aqui no botão entrar e aqui eu vou clicar no entrar novamente. Pronto, já estou logado na minha conta do Canva. E aí, gente, quando a gente entra no Canva, o Canva é uma ferramenta incrível de design que você pode utilizar para criar qualquer tipo de arte para os seus trabalhos ou para os seus projetos, tanto para clientes quanto para os seus projetos pessoais. Quando a gente faz o login aqui no Canva, aqui aparecem os meus designs, porque são todas as artes que eu já criei recentemente, vai aparecendo aqui. Porém, a gente vai vir aqui nessa opção criar um design, e aqui dentro vai habilitar as possibilidades que você tem. Existem diversos formatos, ele já dá umas sugestões, como animações para redes sociais, apresentação em vídeo, cartaz, stories do Instagram, imagem para Pinterest, post para Instagram, banner para blog, capa de Facebook, enfim, muitos outros formatos. Como a gente vai criar um botão personalizado para utilizar em nossas páginas que a gente vier a criar com o Elementor, a gente pode usar, por exemplo, dimensões personalizadas. Por quê? Eu, por padrão, gosto sempre de criar um botão no tamanho 500 por 500 pixels, 500 de altura por 500 de largura, criar design, porque é um tamanho razoável e ideal em questão de qualidade para você criar alguma arte e posteriormente você diminuir essa arte. Não recomendo aumentar, mas diminuir vai ficar uma resolução muito boa. E aí agora a gente vai criar o nosso botão do zero. Utilizando uma ferramenta aqui dentro, a gente vai vir aqui, ó, como você pode ver, na lateral esquerda existem algumas ferramentas. A gente tem a aba de fotos. Essa primeira é templates, tá? Caso a gente criasse, como eu criei um padrão para logo, que geralmente é 500 por 500, ele já aparece algumas opções de logo que você pode usar. Mas no nosso caso aqui a gente vai criar um botão. Então vamos lá. A segunda opção aqui é fotos. Existem diversas fotos que você pode usar. Aqui tem elementos que nós vamos utilizar e dentro de elementos a gente tem diversas opções. Tem destaques, Halloween, grade, gráficos, quadros, adesivos, ferramentas, formas, gradientes e muitas outras coisas. A gente vai utilizar essa parte aqui das formas, ok? Mas antes eu vou mostrar o restante aqui. A gente tem a ferramenta texto, onde você tem a possibilidade de incluir já um título, um subtítulo, um pouquinho de texto, e ele vai criar aqui no meio essa parte para você incluir um texto. Ou você já pode utilizar uma dessas pré-definições que o Canva mostra. Temos a aba fundo, e nessa aba fundo a gente pode alterar o fundo da nossa arte. Temos upload, nessa aba a gente consegue importar imagens de fora. Você pode fazer um download do Google, por exemplo, ou alguma imagem que você tenha no seu computador e você importa aqui dentro do Canva. E pastas que você pode agrupar para separar o seu material de trabalho. Porém, as pastas é uma opção que está disponível apenas no Canva Pro. E hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não sou mais assinante do Canva, eu cancelei a minha assinatura, porque eu utilizo o Photoshop e algumas outras ferramentas profissionais que fazem as mesmas funções que o Canva Pro oferece. Então, por esse motivo, eu não sou mais assinante. Mas, caso você queira assinar, você vai ter essa opção de criar pastas aqui dentro. Bom, vamos começar a criação do nosso botão. A gente vai vir aqui na ferramenta Elementos e na ferramenta Formas. Dentro dela, vou clicar em todos e o Canva mostra as opções de formas que ele oferece aqui para você utilizar. Como a gente quer criar um botão personalizado, por padrão, um botão ele tem um designer retangular, alguns arredondados os cantos, outros pode ser retangular mesmo, quadrado, mas eu gosto de criar sempre um botão no estilo meio arredondado, ok? Eu acho mais elegante. Então eu vou mostrar passo a passo como a gente faz para criar esse botão. Primeiramente eu vou selecionar aqui a ferramenta um quadrado com os cantinhos arredondados, poderia ser um quadrado normal também, mas eu gosto de utilizar essa.
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou redimensionar esse botão, esse quadrado, de forma que ele fique do tamanho que eu quero no meu botão, ok? Sempre se atentando o seguinte, se você diminuir muito, na hora que você for jogar na sua página, o botão ele pode ficar muito pequeno. E aí você vai precisar mexer na largura dele e na altura. Bom, então a gente vai ajustar aqui, mais ou menos assim, você pode clicar e arrastar, no centro do quadrado, e eu vou diminuir um pouquinho assim, para poder ficar num tamanho razoavelmente adequado para o botão. E agora, primeira coisa que a gente vai fazer, eu gosto de trabalhar um botão com uma borda, fica a seu critério, você pode criar uma borda ou não. Eu vou criar da forma como eu costumo criar os meus botões. Eu gosto de colocar uma borda. Para colocar uma borda, como que a gente faz? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, aqui nessa porcentagem você aumenta o tamanho da imagem para visualização. Então eu vou botar em 100%. Eu vou dar um clique aqui nesse retângulo que eu criei arredondado. Eu vou duplicar, ele faz uma cópia e vou alterar a cor. A princípio eu vou deixar aqui um azul qualquer, porque a gente vai mudar depois. No de trás, eu vou dar um clique aqui no de trás, eu vou mudar a cor dele, eu vou colocar branco, não vai aparecer mais porque o fundo aqui está branco, porém, o que vai acontecer? Eu vou trocar aqui a cor do meu fundo apenas para você ver como vai ficar o botão. Já tenho as duas opções aqui do botão, os dois retângulos, o retângulo de trás e o da frente. O de trás é justamente o retângulo que vai fazer a borda. O da frente é o retângulo do botão em si. Eu vou pegar, eu vou arrastar agora esse aqui de forma que faça uma leve borda aqui. Vou subir um pouquinho aqui, vou aumentar mais um pouco aqui porque ele não está me permitindo. O que eu vou fazer? Existe um limite para você aumentar ou diminuir essa forma. Eu já cheguei no meu limite aqui, ó, não consigo mais diminuir. Aumentar eu consigo, diminuir não. Então o que eu vou fazer? A de trás eu vou aumentar um pouco, de forma que esse da frente caiba direitinho aqui dentro. Tem que ter paciência, tá? Porque até você dominar a ferramenta, demora um pouquinho para você saber arrastar e fazer essas coisas sem haver algum tipo de problema. Olha como já está ficando legal. Só que se você reparar, eu sou bastante perfeccionista. Se você reparar, esse lado de cá está menor do que esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, 200%, ficou gigante. Eu vou dar um clique no de trás e eu vou conseguir arrastar, diminuir um pouquinho esse de trás. Agora sim, embaixo eu vou fazer a mesma coisa, se eu conseguir. E em cima também. Pronto. Agora eu volto normalmente para o inteiro. E olha que legal que ficou o nosso botão com a nossa borda. Bom, a parte do designer, digamos que já está meio que pronta. Mas agora tem a parte principal do texto, né? Vamos clicar aqui na ferramenta texto. E eu vou colocar um texto que eu acho interessante para um botão, que costuma ser esse texto aqui. Vou dar um clique, ele vai centralizar a ferramenta aqui. Primeira coisa, se você reparar, esse agrupamento de texto existe a parte principal, existe essa parte aqui, e esse pequeno texto aqui em cima. Eu não consigo excluir esses elementos porque eles estão agrupados. Se você reparar aqui em cima, está escrito desagrupar. Eu vou desagrupar esses elementos, vou dar um clique aqui fora, aí agora eu consigo selecionar cada elemento de texto separadamente. Então agora eu vou clicar nesse aqui que eu não quero, eu vou excluir, e nesse aqui também que eu não quero, vou excluir. E eu só quero essa parte aqui para marketing pessoal, que é o texto padrão. Saiba mais, que comumente é um botão que as pessoas colocam em anúncios, em posts, em produtos que se quer promover na internet para você clicar e saber mais. Agora, para aumentar, eu tenho duas maneiras. Eu posso selecionar tudo e aumentar aqui o tamanho, ou eu posso simplesmente arrastar aqui nessa bolinha para o tamanho que eu quero. Então eu vou deixar ele centralizado aqui e vou aumentar mais para clicar no Saiba Mais. Vou centralizar, quando aparece essa linha pontilhada é porque ele está centralizado com o elemento e pronto. Para ficar mais interessante, porque eu não quero o botão dessa cor, eu vou alterar a cor. Agora eu posso tirar o fundo aqui e colocar branco. Eu vou alterar a cor do fundo do botão. Eu quero um botão laranja, só que esse está muito escuro. Então eu venho aqui no mais e eu arrasto aqui a barrinha de cor para onde eu quero. Eu quero um botão dessa cor aqui, um pouquinho assim. E o texto eu vou colocar branco. Então é só dar um clique aqui no texto e alterar a cor e ele fica branco. E agora eu vou te ensinar um pulo do gato, a cereja do bolo, algo que
você não vê aí em tutoriais pela internet, ok? Somente aqui nesse curso. Você vai aumentar esse tamanho da visualização para 125% ou mais, pode colocar 200. E agora você vai fazer uma borda. O Canva por padrão não tem opção de borda, de sombra, mas a gente vai criar isso manualmente. Você vai duplicar esse elemento aqui, você vai dar um clique, vai clicar em duplicar, e nesse elemento que foi duplicado você vai atribuir uma outra cor, como por exemplo um preto. E agora você vai arrastar para cima da palavra principal até fazer essa borda. Você pode colocar do lado direito, você pode colocar do lado esquerdo. Eu costumo colocar assim do lado esquerdo, eu acho mais interessante a sombra do lado esquerdo. Ah, mas aí mudou a cor do botão, o botão não é mais branco. Não, simplesmente a gente vai pegar agora que está selecionado essa camada que vai ser a sombra, eu vou clicar aqui em posição e vou enviar para trás. E pronto, olha o efeito, que legal. Pode clicar aqui para voltar inteiro. Olha que efeito bonito, legal que deu na palavra. Ressaltou a palavra saiba mais, certo? Lembrando agora que esse fundo tá branco, tá? Mas se você for colocar em alguma página colorida, vai aparecer a borda do botão que é branca, ok? Se a página for branca, então se você quiser uma borda no botão, você coloca a borda de uma outra cor, para que ela apareça no fundo branco. Agora um detalhe importante, como que a gente faz para baixar esse botão? A gente pode simplesmente vir aqui e clicar na setinha, baixar. Tem as opções do formato que você pode baixar. Geralmente o ideal para a internet, para ter uma alta qualidade, é baixar em PNG. E já está selecionado, você simplesmente clica em baixar. Detalhe importante, quando você baixar, se você utiliza o Canva de forma gratuita, vai baixar com esse fundo branco, ok? Então você vai precisar utilizar algum plugin, alguma ferramenta ou um aplicativo para tirar o fundo. Se você usa Photoshop, no Photoshop você consegue tirar todo esse fundo de trás e deixar apenas o botão, de forma simplificada. Mas existem alguns sites na internet, alguns aplicativos para celular, tanto para Android quanto para iPhone, que você consegue facilmente importar essa imagem e tirar o fundo da imagem. Se você utiliza o Canva como assinatura, Canva Pro, você clica aqui em fundo transparente e vai ter a opção de baixar. Nesse caso aqui, como eu estou utilizando uma conta gratuita, ele vai me dar a opção de fazer um upgrade. Mas basicamente é assim, a gente cria o nosso botão personalizado, você pode criar como você quiser, se quiser quadrado, se quiser redondo, quiser uma estrela, de acordo com aqueles formatos que a gente viu aqui em elementos, a gente pode utilizar qualquer um. A criatividade é o limite para a sua arte, tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e acompanhe agora a próxima aula desse curso incrível que eu fiz com muito carinho para você e que você aprenda a criar todos os tipos de artes e páginas que você precisa para o seu negócio. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.